dizer que o processo negocial teve duas reuniões. Nas reuniões não propriamente uma proposta, houve agora, depois do intervalo, entregaram-nos um documento, que já conhecemos, que temos aqui, mas reparem uma coisa. Primeiro, há sempre lugar no processo negocial uma negociação suplementar, que vamos ter agora a consultar os nossos colegas para saber se querem ou não requerê-la. Temos 5 dias úteis, até segunda-feira que vem, para o fazer. O Ministério pede-nos que nós, até depois da manhã, possamos ter uma reação e, portanto, mandar a nossa proposta ou a nossa posição até amanhã, ao final do dia, porque querem, dentro de 2 dias, aprová-lo em Conselho de Ministros. Nós percebemos a urgência das medidas, nós percebemos isso. Mas então, se assim era, isto tinha que ter começado mais cedo. Eu não estou a dizer com isto que nós, por isso, vamos pedir a negociação suplementar, vamos requerer. Não estou a dizer isso. Podemos até vir a entregar a posição hoje ou amanhã. Agora, quero que aqui fique claro que esta não é forma de negociar. E sendo hoje anunciado que a partir do dia 21 de outubro vai ter lugar o início, no dia 21 de outubro, iniciar-se-á o processo de revisão do Estatuto da Carreira Docente, é preciso que fique claro que nós não admitiremos um processo de revisão cuja negociação decorra como decorreu aqui. Ou seja, documentos a tempo, reuniões com tempo, e não é do género, tomem lá e até amanhã digam qualquer coisa. Porque assim não é negociação. Em relação a este documento, há aqui uma questão que aparentemente melhorou, que é o Ministério considerar, para efeitos de deslocação e, portanto, pagamento daqueles valores, todos os professores deslocados em escola carenciada, usando o critério de carenciado, aquele que está no decreto-lei que veio implementar o Plano Mais aulas, mais sucesso. E olhando para lá, a escola carenciada são todas aquelas que nos últimos 2 anos, ou neste, vierem a faltar, os alunos vierem a ter 60 dias consecutivos sem aulas. E nós perguntámos, como é óbvio, então significa que no agrupamento, durante 60 dias ou mais, faltou um professor de Geografia, portanto, todos os professores deslocados desse agrupamento, pré-escolar, primeiro ciclo, de História, de Matemática, Português, de Geografia, também, claro, todos têm direito a este apoio. Isto é verdade, todos irão ter direito a esse apoio. O grande problema é que se cria aqui um critério, que é o de escola carenciada, mas depois não é aplicado em absoluto. Ou seja, o critério é aquele, mas o Ministério vai fazer uma lista de quais das escolas que, cabendo naquele critério, vai haver lugar a este apoio. E isto acaba, primeiro, por ser um bocado arbitrário, porque o que é que faz com que haja a lista dentro de escolas que reúnem o critério, e em segundo lugar, injusto, porque cá está, os professores deslocados em escolas que não saírem na lista vão ficar de fora mesmo. Alarga dentro da escola, mas por outro lado não alarga as escolas e até deixa de fora as escolas que reúnem o critério. Dizer, para terminar, que em relação ao concurso, que também aí vem, vão mesmo abrir vagas sobrantes e mais algumas, não permitindo que os professores que são do quadro concorram. Mas há aqui uma coisa que nos deixa, pelo menos, um pouco atónitos relativamente ao argumento que é usado. O argumento usado para quem é do quadro não poder concorrer é para não criar situações disruptivas. Os professores estão lá no quadro, já começou o ano letivo e agora vão concorrer e mudar. Isso fez-nos pensar, então, se calhar os contratados da contratação inicial, desde 1 de setembro, são das escolas, que são os mais graduados, não vão poder concorrer por causa das situações disruptivas. E vão ser esses os primeiros a ser colocados no quadro, porque são os mais graduados. Portanto, aqui a questão não é da disrupção. Aqui a questão é não se fazer o que se devia, pelo menos permitir, porque não seriam muitos, não haveria disrupção nenhuma, permitir que professores, imagine-se que hoje aparece uma vaga, que ele é do quadro e que até está interessado em deslocar-se, poder candidatar-se, porque ele já é do quadro e poderá assim ser ultrapassado. Portanto, no fundo é isso, quer dizer, o Ministro disse e nós compreendemos e percebemos que este não é um decreto para resolver um problema estrutural que existe, que é a falta de professores, porque faltam professores. Nós não estamos numa situação em que há professores mas não querem ir para lá. Não, faltam professores. E, portanto, a medida tem que ser outra, nomeadamente a revisão do Estatuto da Carreira Docente. Isso nós compreendemos todos. A grande dúvida é se estas medidas que têm vindo a ser aprovadas resolvem o problema ou só lhe fazem cócegas. Porque se só lhe fizerem cócegas, isto vai aqui ou acolá poder resolver, até eventualmente transferindo para outras escolas
com mudanças de pessoas, imagina. Pessoas que mudam para ali, porque agora, por pequeno que seja, é um apoio, mas, e eles alteraram os valores do apoio ligeiramente, mas também confirmaram que são só 11 meses e sujeitos a IRS. Nós estivemos ali a fazer umas simulações, por exemplo, para professores do primeiro escalão, portanto, os mais jovens, que tenham o subsídio de 300 euros, não é? Ou por exemplo, sim, 300 euros, metade, nós estivemos a ver, porque muda de escalão, não é? Vai embora. E, portanto, o que vai receber para poder pagar o alojamento, para poder pagar a deslocação, é metade dos valores que ali estão, não são aqueles valores, não é? Portanto, para serem aqueles valores líquidos, tinham que ser muito mais ilíquidos. Portanto, a nossa dúvida é essa, é se mesmo na mitigação do problema, ele é assim tão mitigado como isso e se calhar não é. Mas estamos a dar em direto para a RTP3, mas sentem então que há falta de abertura por parte do Ministro da Educação para acolher os vossos contributos? Não é uma questão de falta de abertura e temos que reconhecer que é uma segunda reunião, que como processo negocial que é, teria que ter um documento que nós nos pudéssemos pronunciar e só o recebemos há bocadinho depois do intervalo. A questão não é essa. O que eu acho é que não se vai, mesmo num plano que não é o da resolução completa do problema, estamos a falar apenas em tentar dar uma resposta para o problema imediato. Estas propostas, podendo aqui ou lá dar uma resposta, em alguns casos pode ser até à custa do que já estava resolvido noutras escolas e que continua a deixar de fora muitos colegas nossos que estão deslocados, até eventualmente mais quilómetros, e que não vão ter qualquer apoio, não vão ter qualquer apoio. Mas e é nisso que nós discordamos. diferença nesta contraproposta que foi hoje apresentada pelo Governo, nos valores e também nestas deslocações, e perguntava também, falava do problema das vagas sobrantes. Que problema é este? O que é que isto pode criar? Das vagas? Das vagas que podem sobrar agora com este concurso. O que é que isso significa na prática? Nós temos que esperar as vagas, não é? Se forem só as vagas sobrantes dos concursos anteriores, como é evidente, os professores não as ocuparam porque não concorreram, não foram candidatos. É natural que também não quisessem dizer. Se aparecerem novas vagas, nomeadamente em escolas que não tiveram vagas, evidentemente que um professor do quadro que ficou mais afastado da sua localidade poderia gostar de ficar nestas ou querer ficar nestas para se aproximar. Não vão poder concorrer. Os professores que já são do quadro não se vão poder candidatar. E, portanto, isto pode provocar aqui ultrapassagens e injustiças. Por outro lado, relativamente aos valores do apoio, os valores do apoio, para além dos intervalos serem muito grandes, porque entre 71 km e 200 km é andar por dia 140 ou 400, com certeza esse colega já não pode, não é? Há um valor igual de apoio, em que eventualmente um irá andar para casa e conseguirá deslocar-se, mesmo assim o valor é baixo, mas conseguirá, e o outro vai ter que arranjar alojamento, porque 400 km por dia é um bocadinho puxado. E, portanto, aquilo que nós achamos é que os valores são baixos, ainda por cima sujeitos a IRS, e que deveria haver aqui a sensibilidade para ter um valor que fosse mais ao encontro da despesa. Mas, para além disso, preocupa-nos a questão das escolas, porque hoje ficou aqui claro que seriam as escolas que entram no conceito de carenciado. O conceito define-se com, nos últimos 2 anos, eventualmente neste, há alunos que tiveram 60 dias ou mais consecutivos sem as aulas, sem um professor, sem aulas. Bom, mas então devia ser o conceito, era aplicado em absoluto. São as escolas que entram no conceito. E aquilo que nos foi dito é que são, dentro dessas escolas, o Ministério verá e publicará ou fará um despacho a dizer quais são. Que isto pode criar aqui alguma discricionariedade e pode levar a perguntar, então, mas porquê é que esta não é outra? Então, mas ali houve 2 que faltaram ali também. Não pode ser porque os pais têm dinheiro numa para explicadores e os outros não têm, porque a escola pública tem que dar uma resposta igual a todos, não é? Portanto, preocupa-nos isto, porque das duas uma, ou temos um conceito que é um conceito que tem de ser aplicado universalmente, ou não temos esse conceito. E então o Ministério vai decidir, é sempre arbitrário. Agora, ter um conceito e depois decidir casuisticamente, isto às vezes dá mau resultado. E é isso que também nos preocupa. E é isso que temos. Pois, porque temos que perceber porque é que dentro das que couberam naquele conceito se escolheram umas e não entraram outras. Isso temos que perceber. Não se pode dizer, é porque naquela só faltaram 3 professores, mas na outra faltavam 10. Mas ali faltaram 3, não é? E alunos. É porque são os de matemática, ou os portugueses, ou a física ou a química, e os outros são os de... Não pode ser. Portanto,
Nós temos de ter critérios muito claros para todos percebermos porquê, porque é que foi assim. E se temos um critério que até era muito claro, e por isso é que nós perguntamos, não é? E depois acabámos por perceber que o critério é muito claro, mas a lista que acompanhará o despacho pode não ser assim tão clara. E um governo que preza a transparência, tem o seu programa que fala em transparência, 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 não pode ser transparência, mas aqui ou acolá ou opaco. Tem que ser transparente sempre, e nós temos que fazer tudo. Portanto, vamos ver, mas para já é evidente que o início foi pior, a negociação decorreu mal, porque não se nos pede que em 2 dias tenhamos um parecer que depois da manhã quer-se aprovar. Eu percebo que dia 12 há uma festa, é a festa da abertura do ano letivo e vão fazer uma iniciativa em Viseu, o Sr. Presidente da República, o Sr. Primeiro-Ministro, o Sr. Ministro, e querem anunciar qualquer coisa, mas se queriam fazer isso, deviam ter visto a agenda antes de decidirem, porque não é dizerem-nos a nós e, portanto, colaborem lá na festa. Nós colaboramos com os professores, com os alunos, com a festa da abertura do ano, com a festa da política, que não nos peçam que não temos colaborado. Ainda que possamos vir a dar parecer, não é essa a questão, mas quer dizer, mas há que ter cuidado, porque vêm negociações importantes e, como eu disse, o Estatuto da Carreira Docente, eles hoje anunciaram a partir de 21 de outubro, e se a negociação for esta, vai correr muito mal. Se for assim, vai correr muito mal, porque aí já não estamos a arranjar soluções para mitigar seja o que for. Estamos a arranjar soluções para resolver um problema, que é a desvalorização da nossa profissão, nomeadamente ao nível da carreira. E essa tem que ser uma negociação muito séria, rigorosa, porque o Ministro gosta muito de rigor, e capaz, de facto, de cumprir a lei no que é a negociação e de valorizar os professores. Porque se não o fizerem, foram 14.500 nos últimos 6 anos, são outros tantos nos próximos 6, e nós isso não queremos.